Olá pessoal, bem-vindo você ao nosso canal. Estamos aqui falando sobre esse último acontecimento urgente da retirada do Trump da lei Magnitsky a respeito do Alexandre e da sua esposa, né? Então a gente quer comentar um pouquinho para esclarecer algumas dúvidas. O pessoal tem me ligado aí, eu vou trazer algumas informações adicionais para você. Então fique conosco até o final desse vídeo. Já vai compartilhando para mais pessoas, para a gente ter mais pessoas. Vamos lá então, eu vou colocar algumas imagens aqui na tela, né? Peço que vocês prestem atenção para não se deixar levar pela primeira impressão, tá? Então vamos lá direto ao ponto. Então aqui nosso cartaz, Lei Magnitsky, os patriotas perderam, né? As sanções e foram revogadas realmente, vamos ver. Nesse sábado também temos um vídeo novo que é sobre o momento desafiador e temos que acompanhar de pertinho. Vamos lá. A Lei Magnitsky, então, ela tirava dos sancionados, né, todas as capacidades de eles movimentarem contas bancárias, terem cartões bancários e uma série de coisas que foram retiradas, né, o poder deles fazer. Então é uma lei americana que é uma lei internacional que consegue fazer com que haja a revogação dos benefícios financeiros dessa pessoa, e inclusive com a perda de imóveis e outros objetos que ele tenha em cartórios registrados. Não se deixe levar pela primeira impressão, porque nem sempre é como a gente imagina, tá? Eu acho que tem coisas aí por trás que a gente vai tentar colocar para vocês, algumas novas colocações aí para vocês entenderem direitinho, tá? Vamos lá então, continuando aqui. Então, o clima de luto entre bolsonaristas após a retirada da Lei Magnitsky do Mora, né? O pessoal ficou muito triste, me ligaram, lamentando, chorando. Antes nós perdemos, o loirão nos traiu, né? Será verdade isso? Vamos ver aqui, tá? Então, a Lei Magnitsky, o Mora estava sem visto, sem escapatória, não podia fazer mais nada, estava totalmente, né, trancado. E agora, de repente, o que era o vilão virou o bonzinho da turma. É assim que funciona, né? Claro que não, né? Antes de tudo, eu quero só mostrar umas imagens aqui do nosso capitão recente, do filho do capitão, que expôs o registro inédito do pai e diz que ele precisa de cuidados especiais. Ele precisa ser transferido para o hospital, né? Estamos com você, Jair, passou mal e desmaiou na cadeia também, tá? Ele teve mal hoje nessa sexta-feira e ela foi levado daí para o hospital, tá? Foi levado para o hospital. Uma das razões e das negociações que foi feitas era para preservar a vida do nosso capitão, tá? Preservar, ou seja, eles colocaram essa restrição da sanção para que ele fosse poupado. Também uma das negociações, poupado porque eles estavam fazendo muitas ideias de fazer muitas maldades com ele. E agora então ele foi poupado, né? Isso para nós tipo troca, a gente perde um peão para salvar o rei, né? E como a gente já viu que os Estados Unidos avaliavam revogar a lei Magnitsky já contra o Mora já há bastante tempo, devido à exploração das terras raras que eles querem comprar aqui do Brasil, porque a China era o maior fornecedor de terras raras que existia, né? A China. E agora os Estados Unidos também ele precisa dessas terras raras e o Brasil tem. Então o governo do Hélio queria vender as nossas terras raras para a China. E eles disseram, não, nós queremos comprar, nós vamos comprar. Aí o governo brasileiro disse, não, mas então nós estamos fazendo um negócio. Tu tira a sanção do nosso querido amado, né? Nós não vamos fazer mal ao nosso capitão e nós vamos vender as terras raras para os Estados Unidos, que é um negócio que eles estão precisando bastante, né? Então eu acho que já começa a formar um novo modelo de pensamento. É isso então, né? A gente vê, vocês perdoam que eu estou um pouquinho rouco, mas dá para falar direitinho aqui, a gente consegue conversar, tá? Bom, então, foi uma negociação, foi uma troca, né? Toma lá da cá. Mas vamos ver agora, também saiu uma nova liberação dos Estados Unidos, do Departamento de Estado, que acaba de dizer que parece que essa negociação foi feita em troca de uma anistia aqui no Brasil, ou seja, bota o capitão a salvo, faz anistia para os patriotas e nós revogamos a lei Magnitsky. É isso que diz o escritório americano, né? Embora não claramente, não expressamente, mas atitudes que somos necessárias agora. Primeiro, não se desesperar e acusar os Estados Unidos. Nem tudo que parece é real. A situação não mudou, continuamos lutando por justiça. O jogo ainda não terminou. Isso foi um recuo estratégico para avançar mais.
aguardar novas ações que virão em breve, né? E existe um plano para depor toda a canhota da América. E o plano é perfeito e nós não conhecemos todo esse plano. Então aqui você vê que existe um plano perfeito para que isso aconteça. Nós não conhecemos os detalhes desse plano, mas ele existe e ele vai ser implementado na sua totalidade, porque o Trump é o chefe da aliança da Terra, né? Então, em primeiro lugar, não se desesperar em ficar acusando todo mundo. Vamos em frente aqui, tá? Então, a arte da GERRA, estratégias para vencer. A Lei Magnitsky fez efeito muito pouco sobre o ST, muito pouco, ou seja, a sua manutenção ou revogação não muda muita coisa, entende? Não muda muita coisa. O jogo ainda não terminou. Isso foi um recuo estratégico para avançar mais. E o Loirão é o chefe da Aliança da Terra. Ele sabe o que tem que fazer. E eles têm um plano muito bem definido para, né, terminar com o fim do regime vermelho nas Américas. Então ele não vai deixar por menos, tá? Então a arte, esse livro, A Arte da Guerra, que é como a Aliança utiliza, ele ensina: mostre-se fraco quando você é forte e mostre-se forte quando você é fraco, né? Foi feito um acordo para duas coisas: preservar a vida do capitão, ir ao hospital, negociar as terras raras com os Estados Unidos e não mais com a China, e terceiro, para fazer a anistia dos patriotas, né? Só que o povo brasileiro está passivo e sem ação. Isso poderia incentivar um levante popular também. O povo brasileiro está muito parado. Eles ficam, né, só achando que tem que cair alguma coisa do céu e ninguém se mobiliza, né? Então esse cenário desfavorável pode ser positivo no seguinte, né? Quanto pior fica, mais próximo da virada está. Assim falam os informantes, né? Que é preciso piorar para depois cair tudo. Então nós não sabemos o quanto existe de teatro em todas essas afirmações, pois a mídia mente muito. Mas muitas coisas boas estão acontecendo. A Operação Contenção nas favelas do Rio de Janeiro, desmanchando quadrilhas. Muitos chefes dessas gangues estão sendo detidos, né? Foram aprovadas leis também muito boas no Congresso para o fim dessas gangues. Os escândalos dos bancos que foram mostrados e serão apurados, embora não estejam falando mais, mas eles serão apurados. O escândalo da INSS e de outros trazendo à tona, né? Muitas pessoas corruptas estão sendo detidas e muita coisa está acontecendo nos bastidores, né? A prova é que a gente pode ver que o Trump aqui, ele queria até mesmo bloquear os satélites por culpa do Mori. De repente inverteu o jogo. Por quê? Porque há interesses por trás, há negociações por trás, né? E agora a canhota brasileira está se festejando, dizendo que foi uma vitória, uma tripla vitória do judiciário brasileiro. Assim eles afirmaram, né? Uma tripla vitória. Então, o comunicado do governo diz que foi uma tripla vitória do judiciário, disse o Mora. Só que não, né? Só que não foi uma tripla vitória, não foi nada, foi apenas uma passagem, em algum momento que estamos ainda vendo essa situação aí, até que os interesses sejam atingidos. Então, assim, só para concluir, não quero mais causar nenhum tipo de expectativa, nem delonga, nem uma falsa promessa, mas eu sei que as coisas vão no seu lugar, no seu devido tempo. E até o final desse ano, muita coisa ainda vai rolar. O jogo não terminou, precisamos confiar, precisamos acreditar, né? E eu mobilizo todos assim a se unirem em oração, a se unirem unidos juntos. Nós temos a força para reivindicar as nossas pautas conservadoras no Brasil, tá? Então eu vou dizendo que isso não foi uma derrota, os patriotas não perderam, pelo contrário, né? A canhota, apesar de estar aparecendo vitória, ela está perdendo força, né? Perdendo força no Brasil e no mundo. Nós tivemos casos como o Nepal, que foi a força do povo, virou jogo. Também na Bélgica, a força do povo destituiu muitos falsos governantes. Então a gente tem que aguardar, não terminou o jogo ainda, foi apenas uma jogada estratégica, por algum motivo que nós desconhecemos, e as coisas virão no seu devido tempo. Continuo afirmando que a luz sempre vence, a luz venceu, e nós estamos aí vivendo momentos
derradeiros desse grande jogo que já está quase terminando, tá? Eu vou agradecendo a presença de todos vocês aí, tá? Compartilhando esse vídeo, traga mais pessoas aqui pro canal e um excelente fim de semana a todos, Deus abençoe, e a gente vamos em frente porque a luz sempre vence, tá? Um beijo a todos, gratidão, compartilhe.